Olá, meu nome é Marina Domingos e este é o curso de Libras do IPED. E nesta aula iremos falar sobre classificadores. Mas o que seriam esses classificadores? Vamos conferir o conceito? Então, os classificadores eles são utilizados para descrever a forma, o tamanho ou a maneira como este referente é segurado, como ele se comporta na ação verbal. Ou seja, o classificador ele serve para descrever pessoas, ações, sem utilizar necessariamente o sinal. E você, saberia descrever alguém ou algum objeto sem utilizar as palavras? Você sabe como descrever alguém ou objeto sem utilizar palavras? Acho que a única forma que eu sei é que fotógrafo, é bem fácil, né? Que é assim. Isso já representa para eles. Não, não sei te dizer. Por exemplo, um vaso. Todo vaso é igual? Não. Temos vasos, como podemos ver, diversos tipos. E muitos além desses. Então, o classificador ele serve para você explicar como é esse objeto, que nem todo vaso é igual. Então, por exemplo, esse vaso, ele é assim, ó. Então, no caso, nós vamos desenhar o modelo do vaso. Esse vaso, ele já é redondo. Aí você pode falar que tem flor no vaso. Então, este outro vaso, ele já é sinuoso. Um vaso assim. E daí por diante, os demais vasos. Então, nós utilizamos classificadores para descrever algum objeto ou alguma ação sem utilizar necessariamente, muitas vezes, o sinal. Nós substituímos, às vezes, o sinal pelo classificador. Então, vamos ver a descrição aqui que fala que, então, nós utilizamos classificadores para descrever pessoas, animais, objetos, bem como a sua movimentação, a sua localização, como por exemplo um vaso. Então, nós utilizamos também para descrever como que é uma pessoa, o jeito dessa pessoa, o cabelo dessa pessoa, um animal, a forma que ele anda, a localização, onde ele está no espaço. Então, vamos conhecer alguns exemplos de classificadores. Então, temos aqui os classificadores, no caso, verbais, do verbo andar. Como que uma pessoa anda? Depende de como está essa pessoa. Pode ser uma pessoa andando assim, ela pode estar andando assim, ok? Ou ela pode estar andando assim. Eu posso ter esse classificador. E se forem duas pessoas andando juntas? Posso usar esses dois. Ou posso usar assim, 3 pessoas, 4. Se essas pessoas estiverem em fila, então, fila. Esse classificador para fila. Então, nesse caso, são as pessoas na fila. Se essa pessoa está atrás, ela veio para frente, furou a fila. Então, é uma forma de mostrar uma ação, no caso não é o sinal de pessoa, que esse é o sinal de pessoa, isso daqui vai servir como classificador. Por exemplo, também de arquibancada, várias pessoas na arquibancada. Aí você pode fazer aqui, ó. Então, este é a classificação ou o classificador para pessoas numa arquibancada. Se essas pessoas estão na mesma perspectiva que eu uso aqui, ó. Então, no caso, elas estão na mesma altura que eu. E se eu estou olhando essas pessoas no caso de cima? Aqui, ó. Este é o sinal de cidade, mas pode ser de pessoas andando com a perspectiva no caso de cima. Então, este no caso é o classificador para pessoas de andar, mas pode ser também o quê? Aqui, como vemos, um animal. Eu não posso falar que um animal estava andando assim. Então, no caso, como um animal anda? É assim, com as patas. Então, no caso, preciso utilizar o classificador para esse verbo de andar, no caso, para um animal.
Agora, se for um carro. O carro, se eu falar, o carro está andando muito rápido. Não vou falar que o carro está andando rápido. Então, eu vou usar o classificador de carro, a letra B. E vou fazer assim, ó. O carro está andando rápido. Se eu quiser falar, me referir sobre o carro, que ele está andando, também tem esse daqui. O carro está andando. O carro bateu na árvore. Eu faço a árvore e o carro bateu. Então, esses são classificadores que nós utilizamos. Também, se eu for falar que os carros eles estão no trânsito, então eu vou fazer esse classificador. Um carro atrás do outro. E se eles estiverem um do lado do outro, no caso, os carros estarem assim. Um carro do lado do outro. Temos também, por exemplo, o classificador de carro, ok? Mas pode ser, por exemplo, o sol, classificador de pôr do sol. Este é pôr do sol, nascer do sol. Este não é um sinal de sol, o sinal de sol é esse. Sol, então esse é um classificador também, de pôr do sol ou nascer do sol. Então, temos esses classificadores, vamos conhecer mais alguns. De cair. Por exemplo, quem caiu? Foi uma pessoa, foi um copo, um avião. Vamos começar por pessoa. Então, se uma pessoa caiu, ela pode ter caído assim. Então, a pessoa está em pé e caiu. Ok? Novamente, a pessoa está em pé e caiu. Essa pessoa, eu posso falar que ela caiu. Mas ela escorregou, ela pode ter caído assim. A pessoa aqui escorregou. Pode ser também um copo que caiu. Então, o copo caiu, eu faço que o copo caiu. Se for, no caso, ele só virou. Se o copo caiu para baixo, eu faço aqui, ó. Ele caiu da mesa, ok? Então, nesse caso, só se o copo caiu, só virou na mesa. Ok? Aqui dá para ver. Se for um avião que caiu, o avião caiu. Então, o avião, novamente, caiu. Então, pode ser, no caso, vocês vão vendo que o mesmo verbo, ele vai mudando. Se for um papel que caiu, então, um papel, faço sinal de papel, ele caiu. Então, papel, ele caiu. Se for um veículo, se eu falar que o veículo capotou, ele caiu da ribanceira. Então, eu faço o veículo, ele caiu. Novamente, o veículo caiu. Então, nós podemos ver em todos esses objetos ou pessoas, o verbo, ele foi mudado. Cair não ficou simplesmente cair para tudo. Então, eu incorporei, no caso, o verbo, o objeto e a ação, para fazer esse classificador. Vamos ver mais um exemplo. No caso, o verbo pegar. Então, pegar, eu vou pegar o quê? No caso aqui, um copo. Como que eu pego um copo? Assim? Não, né? Eu preciso fazer com a letra C. Então, pegar o copo. Se eu for pegar um livro, eu vou, olho, escolho o livro, pego o livro, abro, folheio. Então, estas são as formas de utilizar os classificadores. Então, novamente, eu faço essa configuração aqui que significa o quê? No caso, a grossura do livro que eu tô pegando. Então, ele tá numa prateleira, eu vou, escolho, pego o livro, abro. Isso daqui nós normalmente utilizamos classificadores em histórias. Pegar um papel. Como que eu pego um papel assim? Não, né? Então, o papel já vai ser algo menor. Vou pegar o papel de uma forma assim. Vou pegar assim um papel. Então, né, é a forma diferente que eu vou utilizar a configuração da minha mão para fazer, no caso, o mesmo verbo de pegar. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, colocar. Vou colocar um prato. Então, vou pegar o prato e eu vou colocar. Prato.
E vou colocando com essa configuração de prato, do formato do prato, porque como nós vimos, é a descrição do objeto, como que nós pegamos o prato, pode ser assim também, pega o prato e coloca aqui, pega e coloca aqui. Então, você vê qual a melhor forma que você pretende utilizar o classificador. Também, se for para pegar um copo, eu pego, olho, vejo um copo e pego, assim. Então, que é outra forma também. Abrir. No caso, eu vou abrir o quê? É uma gaveta? Então, eu vou pegar, vou puxar a gaveta. Exemplo, puxei a gaveta, pego, escolho alguma coisa, peguei um papel, ok, coloco de novo ali, fecho. Então, precisa ter esse raciocínio na Libras, a ordem lógica das coisas. No caso, se eu for abrir uma porta, eu vou abrir a porta assim? Não posso abrir a porta, no caso, como se fosse uma gaveta, não dá. A porta eu vou pegar e vou dar aqui, abrir. Fechar a porta, fechar. Então, essa é a diferença. Novamente, a porta eu pego e abro ou vou fechar a porta. No caso, se for um armário, também pode ser um armário, não somente porta. Eu posso abrir o armário e fechar o armário, ok? Se eu for abrir a boca, um classificador para abrir a boca. Abrir e fechar a boca. Abrir os olhos. Novamente, abrir os olhos. Então, são formas diferentes que nós vamos usar o verbo. Então, não é porque, exemplo, o sinal de abrir é esse. Abrir. Se for uma lata, vou abrir a lata assim. Então, nesse caso, eu preciso adaptar todos os verbos para ficar coerente com a ação. Vamos a mais um exemplo. Também partes do corpo. Por exemplo, eu vou falar do olho da pessoa. Ela tem um olho pequeno, um olho pequenininho, olho grande. Então, é a forma que eu posso também explicar, descrever uma pessoa. Ela tem um olho grande, no caso, os dentes dela, como que é os dentes? É pequenininho ou é grande? No caso, um dente grande. Por exemplo, o nariz. Como que nós podemos fazer o nariz? Ele pode ser um nariz grande. Posso fazer ele bem grande, para ver. Ou pode ser um nariz pequenininho. Fazer assim, ó, nariz pequenininho. Também a orelha, falar da orelha de um animal, orelha grande. Ou então ela pode ser uma orelha pequenininha, orelhinha. Aí você vai explicando para a pessoa como que ela é. O cabelo é jogado, como que é o cabelo? É um topete, é um moicano. Novamente. Moicano, cabelo jogado assim para trás, como que é? Então, nesse caso, eu vou descrevendo a pessoa, descrevendo a ação, descrevendo o objeto, eu vou alterando o verbo, fazendo uma concordância com a ação também. Então, isso daqui é bastante importante na Libras. Se eu for falar, vou abrir o quê? Uma torneira. Eu vou fazer aqui, ó, abrir a torneira. Torneira, ela tá pingando, ok? Abrir uma torneira. Vou pegar a água, beber a água. Então, por exemplo, os classificadores, eles substituem bastante os sinais. Por quê? Por exemplo, se eu vou falar, a pessoa estava andando devagar e triste. Como que eu vou fazer? Que a pessoa estava andando devagar e triste. No caso, não combina. Não combina com a estrutura da Libras. E também eu posso substituir com o quê? Com um classificador. Da pessoa andando, aqui, ó, devagar e triste, ó, novamente. Então, aqui, nessa simples ação, eu já mostrei o quê? O sentimento, que ela estava triste, ela andando devagar. Então, o classificador ele serve para isso, levando em consideração que a Libras é uma língua visual. Então, quanto mais claro ficar, é melhor.
Então, esses classificadores, nós temos o que? O C, que ele é normalmente para objetos cilíndricos, como um copo, um cano. Nós vamos usar esse classificador assim, para classificar um vaso que é reto, que é redondo, assim. Então, para isso que vai servir os classificadores. No caso da letra C. Se for da letra B, como por exemplo, para um veículo. Então, veículo, objetos planos. Nós vamos usar o B. Se for uma parede. Então, uma parede. Eu vou usar o B. O 1, que esse daqui é para pessoa, né? Aí posso ir mudando. No caso, se eu fizer assim, é a letra V. Então, se eu fizer assim, a letra V, ela pode ser para 2 pessoas andando. 2 pessoas. O Y normalmente é para coisas finas. Então, eu vou falar, por exemplo, a sobrancelha é fina. Então, eu vou fazer assim, com o Y. Então, são esses classificadores. Agora, vamos ver uma curiosidade? Você sabia que muitos surdos e mudos não sabem escrever perfeitamente a língua oficial do país que moram? Isso porque a língua de sinais é independente da língua escrita. Os fonemas e conectores de frases não têm muito sentido na língua de sinais. São 2 línguas distintas, Libras e português. Então, esta foi a nossa aula sobre classificadores. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!